Eu quero que você preste muita atenção nesse sinal do dia de hoje do indicador STG. É um daqueles momentos onde todos os astros estão alinhados e você olha e pensa, eu preciso entrar nesse trade. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como que você poderia ter lucrado 600 pontos em uma única operação, sem esforço nenhum e sem precisar ter muita experiência, apenas usando esse indicador. Mas antes de eu te mostrar esse sinal que você está vendo, eu vou contextualizar o que o mercado vinha fazendo em alguns minutos antes. Percebe que o preço estava numa tendência de baixa, formando esse canal vermelho aqui, e eu inclusive tinha feito uma operação de venda ao vivo na sala, junto com o pessoal que opera comigo. Eu até postei essa operação no grupo do WhatsApp, foi esse trade aqui que a gente estava operando na venda, e olha onde que estava o meu alvo aqui, na região dos 164.300 pontos, que foi exatamente a mínima do dia de hoje. E por que eu encerrei essa operação exatamente no 164.300? Porque a gente tinha um acúmulo de lote muito claro aqui, que você poderia facilmente identificar pelo indicador do volume profile, e eu tinha feito essa marcação aqui no 164.300, que era o meu alvo financeiro desse trade, e também era uma região de acumulação onde o preço provavelmente ia bater e segurar naquela região ali. Então, muito provavelmente, quando o preço chegasse naquela região, os compradores iam atuar fortemente e a gente veria uma reversão a partir dali. E foi justamente o que aconteceu. Nessa outra regra de coloração, você consegue claramente ver que o preço estava em tendência de baixa, mostrando as barras vermelhas, e a partir daquela região, as barras mudaram para a cor laranja, mostrando que tinha um enfraquecimento da tendência de baixa. Essa regra de coloração mostra 4 cores e quando os candles ficam laranjas significa um enfraquecimento da tendência de baixa. E a partir daquele momento que o preço rompeu esse canal vermelho, ele fez o que a gente chama de barra de ignição, que é esse candle aqui forte fechando nas máximas. E exatamente nesse momento o indicador STG deu um sinal de compra. Então percebe que o preço veio de uma tendência de baixa, ele ficou sobrevendido, ele testou uma região de alvo, ele enfraqueceu a tendência e eu te mostrei isso na regra de coloração. Depois ele rompeu um canal de baixa com uma barra de ignição e um sinal do STG. Então foram várias coisas ao mesmo tempo, foi uma confluência de sinais e o indicador acertou exatamente o momento onde o preço começou a acelerar e foram, a partir dali, 600 pontos de lucro que você poderia ter feito muito facilmente, mesmo sem ter experiência e mesmo sem ter essa sofisticação de análise aqui. Somente operando o sinal do indicador você poderia lucrar facilmente 600 pontos, com um stop de apenas 200 pontos. Então foi 3 vezes o seu risco. Ou seja, se você arriscasse R$100, você ganharia R$300. Se você arriscasse R$500, você ganharia R$1.500 em uma única operação com esse sinal do indicador STG. Essas setinhas azuis mostram exatamente onde eu encerrei a minha operação de venda. Então aqui nessa seta vermelha foi onde eu vendi, fiz uma realização parcial e a saída final aqui justamente na região dos 164.300 pontos, que era o meu alvo naquela região que eu mostrei do volume profile, onde provavelmente o preço ia bater e reverter. E eu comentei tudo isso em tempo real lá no grupo exclusivo do WhatsApp, né? Eu mostrei todos os fatores que me levavam a crer que o preço provavelmente ia continuar para cima depois daquele sinal, né? Então, o preço veio até o alvo dos 300, rompeu o canal para cima, deixou uma barra forte de ignição e deu o sinal do STG, tudo isso junto ao mesmo tempo. Então foi uma confluência de sinais muito interessante. Eu só não entrei nesse trade na compra porque eu já tinha surfado a queda e eu consegui acertar a mínima do dia, encerrei a minha operação aqui e não fiz mais nenhum trade a partir daquele momento. Mas se eu estivesse buscando alguma operação na compra, certamente eu teria entrado também nesse trade aqui e teria surfado essa alta de mais de 600 pontos. E tiveram algumas pessoas lá na comunidade que conseguiram pegar essa compra. Inclusive, eu até postei uma delas aqui que o Dizzy conseguiu fazer esse trade. Ele entrou nessa setinha verde e encerrou ali em cima, garantindo mais de 1.000 pontos, porque ele tinha comprado um pouco antes, né? Então foi um movimento de alta bem interessante aqui de 1.100 pontos no índice, mas a partir do momento do sinal do STG foram 650 pontos sem calor, muito fácil, você nem precisa ter muita experiência para operar esse tipo de sinal, é só você seguir o indicador. Ficou verde, compra, ficou vermelho, vende. Muito simples. Esse é só um dentre vários exemplos de operações que você pode lucrar todos os dias utilizando esse indicador, o STG. E ele funciona para todos os mercados, tá? Serve para cripto, para índice, para dólar, para ações, para uma infinidade de ativos, não importa se é aqui no Brasil ou ativos internacionais, Forex. Ele funciona para absolutamente tudo, desde que você utilize o indicador junto com a leitura de contexto. E é exatamente isso que eu ensino na Estratégia STG, que é o treinamento completo que você recebe quando você adquire
o indicador. Você pode ser uma das mais de 300 pessoas que estão lucrando todos os dias usando esse indicador.